Nós hoje estamos para concluir uma aula, ou uma série de aulas, na verdade, que é a nossa nova classe de novos membros, que também é classe de batismo e que também é classe de rever conceitos, relembrar o Evangelho para a nossa igreja. Nós estamos voltando novamente aos alicerces e questionando a nossa postura, a nossa maneira de viver como igreja, baseado nos alicerces. E esses alicerces, os fundamentos, são os fundamentos do Evangelho. O simples, puro Evangelho, mas profundo o suficiente para mudar toda a nossa vida e toda a nossa postura, tanto como igreja quanto como sociedade, né? Como seres na sociedade. Enfim, então, apesar de que parece, poxa, eu estou acompanhando um material que é para pessoas que vão se tornar membros da igreja, isso é o beabá. Pois é, a gente às vezes perde o beabá, perde aquilo que é essencial, ou se esquece, e nós queremos relembrar isso para a igreja, porque é isso que traz vida para a igreja, o Evangelho. Estão lembrados disso? Vou pedir para o nosso irmão Gideon dar uma recapitulação para nós aí de tudo que nós já vimos até hoje, das 4 aulas que se dividiram em 6, né? Porque a gente não conseguiu terminar algumas. Explique para nós aí uma recapitulação. Nós falamos sobre uma nova vida que só o Espírito Santo produz, e produz aonde Ele quer e como Ele quer, assim como o vento é percebido, mas não sabemos de onde ele vem nem para onde ele vai. Assim o Espírito Santo, ele age com absoluta autonomia, e é Ele que ingressa as pessoas no reino e no corpo universal que é a igreja. Depois nós vimos que o Espírito Santo, ao nos ingressar nessa igreja, ele também nos apresenta uma nova vida, e essa nova vida é a vida que Jesus Cristo nos apresenta, pautada toda ela nos decretos de Deus, e Jesus Cristo interpreta todos os decretos de Deus, inclusive os escritos, os decretos escritos por Deus, que são o Antigo Testamento, mais especificamente a Torá. Ele interpreta tudo e ele chama isso de jugo, como os rabinos da época chamavam, esse conjunto de interpretações, e ele apresenta a esses novos nascidos pelo Espírito o seu jugo, que é a sua maneira de viver e de interpretar os decretos de Deus. Depois nós vimos como que isso é feito individualmente, como é que se aplica isso individualmente, como é que se segue Jesus, e vimos que a vida do novo nascido é uma vida que segue Jesus tão de perto e tão aos pés de Cristo, de modo que terminemos o dia coberto pela poeira dos seus pés. É uma vida que imita Jesus em todos os aspectos possíveis. E hoje vamos ver um aspecto mais coletivo, de como é que isso é feito coletivamente. O Novo Testamento fala mais de 100 vezes sobre igreja, e pouquíssimas vezes num sentido mais amplo. Uma reunião dos gregos era uma eclesia, era uma igreja, e pouquíssimas vezes o Novo Testamento vai fazer menção a uma reunião qualquer. E quase 100 vezes, dessas 100 e pouco, quase 100 vezes que o Novo Testamento fala sobre igreja, fala sobre uma reunião local, um corpo local, e que é o que nós temos aqui, uma igreja local. Então, ser cristão, seguir Jesus, inevitavelmente pertencer a uma igreja local também. Não dá para ter o Espírito sem pertencer à igreja. A igreja universal de Jesus Cristo. Então a pessoa só tem o Espírito porque ela pertence à igreja universal de Jesus Cristo, mas também precisa pertencer a uma igreja local, fazer parte de uma igreja local, que é o que temos aqui hoje. E vamos ver como é que podemos fazer isso. Temos um exemplo muito claro e didático no Novo Testamento sobre como as igrejas faziam isso coletivamente. Muito joia. Até que alguém tem alguma dúvida
ou queira fazer algum comentário sobre qual foi a experiência de a gente dialogar sobre esses temas, alguém quer dar alguma palavra, fique à vontade. Se você tiver, levanta a mão que o nosso irmão o Alan, ele vai até você com o microfone aí para que todos te ouçam. Alguém tem alguma coisa a comentar sobre isso ou pergunta a fazer? Estamos todos na mesma página? Vamos então virar a página? Avançar? Como Gideon bem ressaltou, até agora nós apenas falamos do aspecto individual de seguir a Jesus. Você e Jesus. Tem gente que para só aqui. E aí nós ouvimos termos como eu sou a igreja. Eu posso adorar a Deus sozinho, sem precisar de um grupo. Só que essa é só a primeira metade do seguir a Jesus. A outra metade envolve um aspecto coletivo. E os outros seguidores de Jesus? Não é só você no mundo. Naquele complexo de Elias, né? Todos os profetas morreram, só sobrou eu. Deus diz, não, tem outros. Eu tenho preservado outros servos meus. Jesus disse, né? Gideon gosta de citar aquela passagem que Jesus diz, eu tenho ovelhas que não são desse aprisco, mas estão espalhadas pelo mundo todo. Há discípulos de Jesus no mundo inteiro, não somos só nós. Então, essa aula em específico foca no aspecto coletivo de seguir a Jesus. O que isso tem a ver quando eu penso em outros seguidores de Jesus? Tá bom? Antes da gente começar a falar sobre igreja, é necessário que, para alguns isso é muito gostoso, gostam muito desse tipo de estudo, para outros não. Particularmente, eu amo fazer isso aqui que eu vou dizer para vocês. É um estudo de vocábulos. Alguém sabe o que é um estudo de vocábulos? É estudar vocábulos, palavras, termos, verbos. Um estudo de vocábulos que nos ajuda a compreender um pouquinho qual é a linguagem do Novo Testamento a respeito desse aspecto coletivo de seguir Jesus. Nós temos uns termos hoje em dia muito mal usados. Quando são usados, e quando são usados, são mal utilizados muitas vezes. Então, a nossa intenção antes de ir para esses textos que o Gideon disse que são muito claros a respeito do exemplo de como as pessoas fizeram igreja lá no início, depois de Cristo, para que a gente vá para esse texto, a gente precisa colocar alguns pingos nos is aqui. Primeira coisa que nós precisamos saber é que nos evangelhos, quem segue Jesus nos evangelhos, quais são os evangelhos? Mateus, Marcos, Lucas e João, os 4 primeiros livros do Novo Testamento. Porque são chamados de evangelhos? Porque contam a respeito do evangelho de Jesus Cristo, não só sobre a vida dele, mas sobre a missão dele nessa terra. Nos evangelhos, todos aqueles que seguem a Jesus são chamados de discípulos. Discípulos de Cristo. Discípulo, como o Gideon disse, é aquele que segue os passos do mestre a ponto de estar sujo da poeira dos pés do mestre, de estar tão perto e segui-lo tanto. É alguém que imita o mestre. Imita. Esse termo discípulo, ele é citado 260 vezes em todo o Novo Testamento. E deixa eu dar uma informação para vocês. Ele é citado exclusivamente, apenas nos evangelhos e no livro de Atos. Depois desses 5 primeiros livros do Novo Testamento, você não vê mais a palavra discípulo no Novo Testamento. Nas cartas pastorais, nas cartas de Paulo, nas cartas gerais, em Apocalipse, não há mais esse termo. Ele é só usado nos evangelhos e em Atos. E a gente vai entender por quê, tá? Somente 29 dessas ocorrências das 260, aparece no livro de Atos. Então só 11% de todas as referências a discípulos está em Atos. O restante está tudo lá nos evangelhos. Mas o nosso alvo é tentar olhar para Atos, porque os evangelhos contam sobre a vinda de Cristo, a vida dele nessa terra, a morte, a ressurreição e a ascensão aos céus, retorno aos céus. E o que acontece depois? O livro de Atos nos diz.
o que os discípulos de Jesus fizeram depois da partida dele. Então, o livro de Atos mostra para nós o contexto mais próximo, uma explicação mais próxima do que os discípulos entenderam que Jesus queria deles. Qual deveria ser a vida de um seguidor de Jesus? No livro de Atos nós temos isso, essa descrição. Então, nosso alvo nessa aula vai ser o livro de Atos. Nós vamos passear por alguns versículos, tentando dar um resumo desse ponto aqui, no livro de Atos. Dessas ocorrências que a palavra discípulo aparece em Atos, só uma é utilizada para se referir a seguidores de falsos mestres, discípulos de falsos mestres, só uma vez. 2 vezes estão no singular, para se referir apenas a um seguidor de Jesus. E as outras 26 ocorrências são para descrever um grupo de seguidores de Jesus. Um grupo. Então, deixa eu explicar isso em outras palavras. De 29 ocorrências da palavra discípulo no livro de Atos, que é o que mais nos interessa para entender o que é a igreja, nesse princípio da igreja, das 29 ocorrências, apenas 3 não se referem ao grupo de discípulos. Uma é para se referir a discípulos de falsos mestres, outras 2 para se referir a um discípulo só de Jesus, e todas as outras ocorrências é para se referir a um grupo, nunca individual. Isso já começa a comunicar algo para nós sobre o que o livro de Atos nos diz sobre os seguidores de Jesus. Eles estarão juntos. Juntos. Apenas 2 vezes você vê um discípulo sozinho. E se você ler essa narrativa em Atos capítulo 9, esse discípulo está pregando o evangelho para outros discípulos. Então, discípulos no livro de Atos sempre estão juntos de outros discípulos. Esses seguidores de Jesus, deixa eu usar uma palavrinha interessante aqui, eles são chamados de cristãos. Hoje, as pessoas dizem que o Brasil é um país cristão. Mais de 80% da nossa população se declara cristã, ou católica, ou evangélica, mas tem as suas bases cristãs, de acordo com o último IBGE. Sabe quantas vezes, ou melhor, você gosta de ser chamado de cristão? Quem gosta? Quem se denomina cristão? Então, quando alguém pergunta o que você é, você tem alguma religião? Você diz, sou cristão. Quem diz isso? Tá. Sabe quantas vezes o livro de Atos disse a palavra cristão? Cabe nessa mão aqui. Uma vez. Só uma vez. E depois nunca mais essa palavra aparece em toda a Bíblia. Em toda a Bíblia. Interessante, né? Nós nos chamamos de algo que a Bíblia só usou uma vez para se referir aos discípulos de Jesus. A gente já começa a perceber qual o rumo dessa aula aqui. Cristãos é um termo que vem da Escritura, sim. Os discípulos de Jesus, inclusive seria legal a gente abrir nesse texto, Atos capítulo 11. Abra sua Bíblia aí. Atos capítulo 11, versículo 26. Atos capítulo 11, versículo 23. 26, perdão. O evangelho está sendo pregado na cidade de Antioquia por Barnabé, Saulo, e olha o que diz o versículo 26. Tendo-o achado, Barnabé foi atrás de Saulo, que a partir de agora vai passar a ser chamado de Paulo, o apóstolo Paulo. Levou-o para Antioquia. E durante 1 ano inteiro reuniram-se naquela igreja e instruíram muita gente. Eles passam 1 ano ensinando
aquela igreja a respeito do Evangelho. E aí olha o que nós lemos. Em Antioquia, os discípulos foram chamados de cristãos pela primeira vez. É uma nota de comentário do autor do livro de Atos. O autor de Atos é Lucas, que era um médico. E Lucas, ele pegou todos os documentos possíveis que se encontrava na época, a respeito da vida de Jesus e do começo da vida da igreja. Ele juntou informações de apóstolos, de membros da igreja primitiva, de irmãos que conviveram com Jesus, e ele tentou fazer um resumão de tudo isso. E enquanto está escrevendo o livro de Atos, ele sabe, provavelmente, que as pessoas já se chamavam de cristãs na sua época. Então, ao descrever o livro de Atos, ele diz, olha, tem uma nota de rodapé aqui. Essa foi a primeira vez que os discípulos de Jesus foram chamados de cristãos. Talvez ele está explicando por que vem, de onde vem esse termo. Perceba, quem é que chama eles de cristãos? São eles mesmos que se dizem cristãos? Qual que é a impressão que a gente tem nesse texto aqui? Quem é que está chamando eles de cristãos? E aí? Diga lá. Os ouvintes que estão à volta da pregação deles, que os chamam de cristãos. É bem provável que seja isso que está acontecendo. Sabe o que significa cristãos? Quem sabe? Apesar de parece que está no aumentativo, né? É um diminutivo na língua grega, que significa pequenos cristos. Pequenos cristos. É como se fossem réplicas, cópias de Cristo. Então, os primeiros discípulos, ao pregarem o Evangelho, ao viverem o que o Evangelho produz na sua comunidade, as pessoas de fora e que ouviam a sua mensagem, olhavam para a sua vida, disseram, vocês parecem Cristo. Alguns talvez tinham tido contato com Jesus. E eles disseram, olha, vocês são pequenos cristos. Não são como ele, mas são parecidos com ele. É um termo usado por pessoas de fora da igreja. E depois é utilizado para se referir aos cristãos. Nós poderemos fazer um estudo, uma análise histórica, né, desse termo, mas esse não é o nosso alvo, porque nós queremos trazer à luz exatamente esse conflito aqui. Por que nós damos tanta ênfase à palavra cristãos, sendo que o Novo Testamento dá ênfase à palavra discípulos? Cristão, sim, comunica algo, somos pequenos cristos, e que, na verdade, hoje em dia as pessoas nem sabem disso, talvez, né? Que cristão significa um pequeno Cristo. Mas discípulo deveria comunicar muito mais para nós mesmos e para as pessoas ao nosso redor. Nós vamos ver que nós deveríamos nos identificar mais com discípulos de Jesus do que como cristãos. Tudo bem, não há problema em se definir como cristão, mas deveríamos identificar-nos também como discípulos, porque isso comunica muito. Lembra que a gente viu nas últimas aulas? O discípulo, se quiser seguir a Jesus, ele tem de negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Jesus. Quando alguém pergunta, o que você é? Sou discípulo. O que é discípulo? É alguém que negou a si mesmo, tomou a sua cruz e segue a Jesus. Uau! Eu achei que era só ir para a igreja, para ser evangélico, para ser cristão. Não. E aí você tem a oportunidade de explicar o que é seguir a Jesus. E talvez você vai ter vergonha de falar, né? Porque a pessoa vai dizer, mas você não segue Jesus. Não, eu te conheço há anos aqui, no trabalho, na escola, na família, e eu não vejo marcas de Jesus em você. Eu vejo só um evangélico, alguém que vai para a igreja, mas eu não vejo alguém que imita Cristo. Bom, alguns vão fugir desse termo por vergonha, por mau testemunho. Mas a gente quer mostrar que no Novo Testamento, em especial quando a igreja surge, cristãos são chamados de discípulos. Tudo bem até aqui? Podemos continuar? Estou vendo gente engolindo seco. Se logo de cara já é isso, imagina o resto. Diga, espera um instantinho, meu irmão vai chegar o microfone aí. Não é só para que o irmão fale e todos o escutem, mas que fique registrado na gravação, para que os irmãos que estão em casa também acompanhem o comentário do irmão.
O irmão Alan vai segurar o microfone para o irmão, só para não ter contato aí. Voltando lá atrás, quando o pastor falou sobre pessoas dizer que é crente, não precisa ir para a igreja, pode ser em casa. Eu tenho ouvido muitas pessoas dizer isso, que para servir a Deus não precisa ir para a igreja. E eu tenho me levantado contra essas pessoas. Eu falo, olha, que essas pessoas dizem assim, a igreja somos nós. Eu falo, realmente, a igreja somos nós, mas de maneira coletiva, quando você está no templo, junto com os irmãos, ali está a igreja. Que se a igreja somos nós, um sozinho não forma uma igreja, mas coletivamente forma uma igreja. E aquele salão lá é onde os verdadeiros cristãos se reúnem para falar com Deus e ouvir a palavra. E aí eu tenho citado aquele versículo que diz assim: quão bom é que os irmãos vivam em união. E como que esses irmãos vão viver em união se eu estou em casa? Sim, muito bom. Certo? Obrigado pelo comentário. Isso contribui muito com o que a gente vai falar aqui hoje, né? Gideon, explica pra gente então o que tudo isso tem a ver com igreja, que foi um pouquinho do comentário do irmão até agora. Esses discípulos de Jesus, esses seguidores de Jesus, discípulo no singular talmide, no plural talmidim. Então é simples assim, colocou um M no talmide, vira plural. Então esses discípulos de Jesus, eles passaram a se reunirem, como era comum. Os irmãos lembram que Jesus tinha dito para Pedro, que falou para Pedro que também teria a sua igreja e que as portas do inferno não prevaleceriam sobre ela. Jesus Cristo falou, eu também teria a minha igreja, eu também teria a minha eclesia. E é isso que passa a acontecer logo após a ressurreição e a ascensão de Jesus Cristo. Os seus discípulos passam a se reunir localmente em determinadas regiões, em casa, na casa de Áquila e Priscila, na casa de fulano, de Beltrano. Esses seguidores de Jesus, esses discípulos passam a se organizarem. E esse grupo, essa organização, essa reunião, no Novo Testamento, 18 vezes é chamada de igreja. Não um prédio, ou um templo, ou uma organização jurídica. Essa reunião dos seguidores de Jesus, dos discípulos de Jesus, essa organização simples, é chamada de igreja. Então a igreja passou a ser uma referência também, não só a reunião dos gregos, para discutir a respeito da cidade, a respeito da polis, mas também passou a ser um termo cunhado para se referir aos seguidores e aos discípulos de Jesus Cristo. Foi claro? Muito jóia. Então, esse vai ser o termo mais utilizado nas cartas do Novo Testamento para se referir àquela comunidade de discípulos de Jesus que se reúnem em uma determinada região, cidade, vilarejo, independentemente de onde seja o local. Havia reuniões de igrejas em determinadas localidades, por exemplo, no Pórtico de Salomão. No início era lá dentro do templo judaico. Depois eles são expulsos de lá e eles se reúnem nas sinagogas também. Depois eles se reúnem nas casas, como Gideon disse, e aí eles também se reúnem às margens de rios. Eles se reúnem em cavernas, eles se reúnem em lugares desérticos, eles se reúnem em qualquer lugar. O prédio não interessa, porque a igreja é a reunião de discípulos. É quando eles se reúnem, é quando eles convivem juntos, eles seguem a Jesus juntos, em bando, poderíamos imaginar, juntos. Isso é a igreja. Isso é a igreja. Então, 86 vezes no Novo Testamento, nas cartas, igreja é utilizada para se referir a essa comunidade de discípulos. Então, 81% das ocorrências da palavra igreja estão nas cartas. O restante está 2 em Mateus e as demais em Atos. Mas a grande parte está nas cartas.
Diante dessas informações, nós podemos concluir 3 coisas. 3 conclusões iniciais para que a gente comece a olhar para o livro de Atos e entenda o que está fazendo essa comunidade de discípulos. Primeira conclusão. O termo mais utilizado na Bíblia para se referir a um crente em Jesus não é cristão. Por mais que a gente diga, poxa, mas seria tão bom que fosse. Mas não, é evidência, o texto não usa a palavra cristão. Contra fatos não há argumentos, não tem como a gente lutar contra isso. O texto bíblico nunca usou, com exceção de uma vez. O termo mais utilizado na Bíblia para se referir a um crente em Jesus não é cristão, mas discípulo de Cristo. Um imitador, um seguidor de Jesus. Tudo bem? Primeira conclusão, isso é só constatação. A gente não está interpretando nada, eu só estou concluindo um estudo de palavra, de vocábulo. Segunda conclusão, Gideon, a letra B aí. Há uma comunidade de discípulos em determinada localidade, o Novo Testamento dá o nome de igreja. Igreja. Então, o termo usado por os seguidores é esse mesmo, seguidores. Não é, o termo mais comum não é cristão. E o ajuntamento desses seguidores, o termo cunhado é igreja. Igreja, eclesia. Isso aí. Já faz a terceira. Terceira. Logo, uma igreja é uma comunidade composta por discípulos de Jesus Cristo que se reúnem regularmente em determinada localidade. Então, qualquer grupo de seguidores de Jesus que se reúnem minimamente organizado, de forma minimamente organizada, em qualquer lugar, é uma igreja. É uma igreja. Não precisa de um prédio, feio ou bonito, precisa se reunir em volta do Cristo, minimamente organizada, de forma minimamente organizada. É uma igreja. Então não precisaria do CNPJ necessariamente? O CNPJ é um construto humano que nada tem a ver com a comunidade de Jesus Cristo. Nada tem a ver. A igreja de Jesus Cristo não tem hall de membro. A igreja de Jesus Cristo não tem tesoureiro, não tem presidente, não tem secretário. A igreja de Jesus Cristo tem pastor, presbítero, ovelhas, e quando se junta tudo, é tudo discípulo de Jesus Cristo, seguidor de Jesus Cristo. Mas essa comunidade de Jesus Cristo não é uma comunidade que vai para as cavernas, como foi nos dias que antecederam a Jesus. A igreja de Jesus Cristo é luz para o mundo, ela precisa estar no meio das trevas, precisa estar nesse mundo que é dominado pelo maligno. E ela precisa interagir com esse mundo e confrontar esse mundo. Então ela precisa estar envolvida com todos os aspectos da sociedade humana. A igreja precisa e deveria estar em todas as expressões humanas. A igreja deveria se fazer presente na política, na música, nas artes, como se pensa a cidade, como se pensa a cultura. A igreja deveria avançar em todas essas áreas. Esses lugares que são dominados pelo diabo não deveria ser um impeditivo para a igreja. Então a gente fala assim, a política só é terrível. A política brasileira é terrível, e é mesmo. Mas as portas do inferno não podem prevalecer sobre a igreja. A igreja deveria irromper e dominar esses lugares. Mas para fazer isso, a igreja precisa se organizar. E para isso precisa de um CNPJ. Precisa de uma organização jurídica, né? Vai comprar um terreno, vai colocar no nome de quem? No meu? Não, no meu não vai dar certo. Colocar no meu, vou fazer uma casinha e vou alugar. Vai colocar no nome do Zé? Não sei, o pessoal vai achar estranho. Então precisa ter um CNPJ. Vai emprestar um dinheiro do banco? Emprestar dinheiro do banco não dá certo. Até porque o banco não empresta para as igrejas, porque as igrejas são mal pagadoras. Mas se fosse para emprestar um dinheiro do banco, vai emprestar no nome de quem? No nome meu? De jeito nenhum. Aí os irmãos não contribuem, eu vou ter que pagar.
Não, tem que ter um CNPJ. Tem que ter um CNPJ. Mas o CNPJ não tem nada a ver com a Igreja de Jesus Cristo, não tem nada a ver com os discípulos de Jesus Cristo. A Igreja de Jesus Cristo precisa ser organizada. E para ser organizada, tem que lançar mão desse aspecto jurídico. Esse aspecto jurídico. Não sei se ajudei. E diga-se de passagem, aqui. Tudo isso aqui. Não só aqui em Atibaia, mas aqui no Brasil e em especial aqui no Ocidente. Em que, em alguns países da América Latina, não. Igrejas são proibidas. Por exemplo, em Cuba. Não se pode ter igrejas, não se pode fazer evangelismo em Cuba. Todos são escondidos. Quer dizer que não tem igreja em Cuba? Tem. Mas não com o CNPJ e não com os modos que nós temos aqui. Mas a igreja está lá, representada por discípulos de Jesus lá de alguma maneira. Quando nós olhamos para o Oriente, principalmente em países em que o regime político ele é centralizado em um ditador, ou em que nós vemos o avanço de outras religiões que são hostis ao cristianismo, como por exemplo o Islã, em algumas alas do islamismo mais radicais, o hinduísmo, essas igrejas elas não podem se expressar da mesma maneira com que nós nos expressamos aqui. Para atingir as camadas da sociedade, nós aqui precisamos de um CNPJ, precisamos de um local, precisamos ter um alvará, precisamos ter licenciamento de um bombeiro, porque senão eles não deixam a gente ter isso aqui. A gente ia se reunir aonde? Bom, a gente se reuniria. Se a gente não tivesse condições de ter um prédio, de sustentar isso, a gente usaria aí a casa de algum irmão que tem um terreno lá, a gente colocaria cada uma cadeirinha, a gente teria o nosso culto lá. Mas para que a gente possa progredir mais aqui na sociedade, poder ajudar melhor o nosso bairro, a nossa comunidade, nós precisamos ter essa estrutura. Mas aí, nesses locais em que eu falei que é uma cortina de ferro que impede que as pessoas se expressem, os cristãos em especial, os discípulos de Jesus em especial, a igreja, eles não têm CNPJ. Eles, na verdade, nem podem se mostrar. As reuniões acontecem escondido, baixinho, não há microfone, não há gravação, não há escrita de livros, não há bíblias, mas a igreja está lá, de alguma maneira, o Senhor sustenta essa igreja, e ela não é menos importante do que a nossa, não são piores do que nós. Eu diria mais, eu diria que eles talvez experimentam um pouco mais do que era a igreja no Novo Testamento do que nós. Isso aqui acostuma a gente. Isso aqui faz a gente relaxar. Faz a gente achar que está tudo bem com o mundo que jaz no maligno. Faz a gente tratar tudo e todos em que Satanás age e controla. Nós tentamos dialogar. E às vezes isso entra aqui dentro e começa a ditar como as coisas deveriam acontecer aqui dentro. Lá é impossível, por exemplo, que o governo diga, e aí vou fazer uma implicação para o que a gente tem vivido hoje. É impossível que lá o governo diga, olha, por causa da pandemia é melhor que vocês não se reúnam. Eu vou emitir um decreto. Eu vi ontem, esqueci de comunicar para os presbíteros, um irmão pastor, colega em Minas Gerais, uma cidade, eu não vou dizer qual cidade, mas o prefeito da cidade emitiu um decreto, e no decreto ele proibia as reuniões da igreja, e ele usou a Bíblia para defender a proibição, e ele nem crente é. E ele falou lá, citou versículos no decreto oficial da prefeitura do município. Ele disse, segundo o evangelho, tal, ele usou o texto de Mateus 6, em que Jesus disse que nós deveríamos orar em secreto ao nosso Pai, e Ele ouve a nossa oração em secreto. Ele diz, a Bíblia diz que Deus vai ouvir a oração do cristão em secreto, então ele não precisa se reunir como igreja. Olha a que ponto chegamos. Um prefeito usando a prerrogativa de interpretar a Escritura e ditando como a igreja deve ser ou não, e o que ela pode fazer ou não. Hoje se
o Estado, o governo diz, olha, vocês não vão se reunir, é melhor que vocês não se reúnam. E na verdade não é nem melhor, porque vocês se reunirem eu vou multar vocês. Ou se vocês forem se reunir, vocês vão ter que ficar separados, 1,5 metro de distância, 2 de máscaras, álcool em gel. Eu preciso ditar como vai acontecer o negócio dentro do seu prédio, que tem um CNPJ, que é de propriedade de vocês, é uma propriedade privada. Igreja não é ONG, igreja não é aberto ao público, igreja não é comunitária, a igreja é uma instituição privada. Ninguém pode chegar lá na sua loja e dizer, eu acho que você tinha que vender o seu produto pelo preço tal, eu acho que você tinha que colocar esse produto aqui, porque é a sua instituição. Mas no nosso contexto é isso que está acontecendo, e as igrejas estão regredindo e dizendo, tá bom, é isso mesmo, a gente não sabe o que fazer, então façam por nós isso, tomem decisões por nós, quando na verdade a igreja está dando de lambuja, de bandeja, olha, controle a gente. Hoje é por causa de uma pandemia. Não estou dizendo que esses cuidados não são necessários, e nem estou dizendo que se a prefeitura nunca tivesse dito isso, a gente estaria aqui todo mundo abraçado. A gente tem bom senso, nós voltaríamos com precauções, mesmo que o nosso prefeito não dissesse nada. Mas o que eu estou dizendo é que hoje é por causa de uma pandemia, amanhã pode ser por causa do politicamente correto. Vocês vão ser obrigados a fazer casamentos homossexuais dentro da igreja. Vocês vão ser obrigados a aceitar pastoras. Vocês não vão mais falar contra o pecado. Vocês não vão mais poder pregar sobre disciplina de filhos. E a igreja que está dando de lambuja o controle dela mesma para o Estado, dizendo, eles têm que fazer isso porque as igrejas são uma bagunça, as pessoas não sabem se organizar, então o Estado toma a conta disso. Quando ele bem entender, ele vai poder fazer a mesma coisa. E os cristãos que estão simplesmente sentados, falando, é isso mesmo, tem que fazer isso, vão se ver presos, não dá mais para sair. Isso não acontece lá. Lá no Oriente, nesses países em que nós citamos, o regime nem considera igreja. Não tem nenhum decreto dizendo, vocês podem voltar aos cultos aí, com 30% da capacidade, não tem nada disso. Se eles verem alguém expressando fé cristã, é prisão, açoites e talvez até morte, dependendo do país. Será que os irmãos deixaram de se reunir lá no Oriente, nesses países de perseguição? Óbvio que não, óbvio que não. Como que eles estão fazendo? Eu não sei, mas estão fazendo, e eu posso ter certeza que estão, porque muitas dessas igrejas entenderam o que a gente está falando aqui hoje. Falei demais, hein, Gideon? Muito bom, vamos fazer uma pausa para comentários ou perguntas, e aí a gente vai entrar no livro de Atos para ver como que essa igreja funcionava. Se quiser falar alguma coisa, levanta a mão aí, vai chegar o microfone. Só um instante, irmão, vai chegar o microfone. Eu encaro todo esse acontecimento dessa pandemia, eu encaro que isso aí, eu creio que é um teste que o maligno está jogando no mundo, no meio do povo. Porque após disso aí, vai vir a tal do microchip, para que as pessoas ou recebam ou reneguem Cristo. Já pensou? Apenas uma pandemia que está acontecendo. Está acontecendo isso no meio do povo. Não só o povo de Deus, mas todos. E quando vir esse microchips, o que vai acontecer? Tá. Esse é tema para outra conversa, quando a gente chegar em Apocalipse, né, Gideon? Se é microchip, se é... Bom, a gente vai conversar depois sobre isso. Quer falar, Alan? Vai lá. Eu lembro de quando a gente começou a fazer o trabalho no Vitória Regi,
para fundar a congregação lá. Foi um dos melhores anos da minha vida nessa igreja, o empenho que a gente tinha com os irmãos de se reunir num porão de uma casa. Às vezes estava muito frio, muita dificuldade, mas a gente estava sempre lá nas quintas-feiras, assim como na casa do Lélio também, e a igreja fluía. E isso é igreja, não é exatamente o que o pastor falou. É a gente se doar, não importa onde esteja e como seja feito. Legal, muito joia. Alguém mais quer fazer algum comentário ou pergunta? Vamos avançar então? Tudo bem? Apertem os cintos, engatem a segunda marcha e vamos lá. Segundo o livro de Atos, como era a vida comunitária desses discípulos? O que eles faziam quando se reuniam? O Gideão fez uma leitura no início, né, de um texto. E quer falar sobre ele, Gideão? Texto de Mateus? É. O texto de Mateus que lemos bem no começo, eu falei um pouquinho. Jesus Cristo tinha ressuscitado e as mulheres tinham ido lá no sepulcro. Jesus Cristo foi crucificado às pressas, porque no cair da tarde já era sábado, e no sábado não podia fazer nada, não podia preparar o corpo, lavar, purificar e fazer todo aquele preparo ritualístico do corpo. No sábado não poderia fazer nada. Então, assim que raia o dia, raia o sol no domingo, as mulheres correm para o sepulcro, muito provavelmente para terminar esse preparo, para preparar o corpo de Jesus Cristo, ter todo aquele cerimonial, e percebe que ele não está lá, que ele ressuscitou, como bem sabemos. E elas saem, e no caminho, quando elas estão voltando para... Jesus Cristo foi sepultado no túmulo de José de Arimateia. Assim, não é um túmulo como a gente está acostumado hoje, assim, na terra, muito provavelmente um buraco, assim, numa caverna, uma espécie de uma gruta, assim, numa caverna, com uma pedra na frente. E quando elas estão voltando para falar para o pessoal que Jesus Cristo não estava lá, Jesus Cristo aparece para elas e fala para que elas avisem os discípulos para irem para a Galileia, que ele encontraria com os discípulos na Galileia. E é isso que acontece em Mateus 28, verso 16. Jesus Cristo encontra com os discípulos na Galileia, eles duvidam um pouquinho, mas rapidamente Jesus Cristo domina a situação e fala para eles: olha, agora vocês vão por todo mundo e vão fazer discípulos. A ordem é fazer discípulo, o imperativo é o fazer ali, não é o ir, não é o ide, o imperativo é o fazer discípulos. E as outras formas, o batizando, o ensinando e tudo mais, são particípios de como se deve fazer discípulo. E essa é a orientação que Jesus dá para os discípulos logo depois que ressuscita e antes de ascender ao Pai. Vocês vão fazer discípulos. Vocês vão fazer discípulos em todos os lugares, mundo afora, vão e façam discípulos, e vocês vão batizar esses discípulos e vocês vão ensinar eles a obedecerem tudo que eu lhes disse. É isso aí. Muito bom. Então, discípulos imitam Jesus. E a missão fundamental deles qual que é? Qual que é a missão principal dos discípulos? Fazer discípulos. É isso que Jesus diz. Os evangelhos todos terminam dessa maneira. De alguma maneira, Jesus dizendo: vocês agora vão fazer o que eu fiz com vocês. Eu os tornei meus discípulos e agora vocês vão fazer outros discípulos de mim. E não só aqui, na onde vocês moram, mas de todas as nações. Como vamos fazer isso? Se virem, é com vocês. Mas eu já ensinei como é. O Espírito Santo será dado e vocês simplesmente precisam se mover. É a missão fundamental de vocês. Isso vai ser tema da nossa pregação domingo que vem. Muitas pessoas acham que vida cristã é apenas aceitar Jesus de alguma maneira, levantar a mão, fazer uma classe de batismo, se tornar membro de uma igreja, servir em algum ministério, seja na música, na mídia, no som, no estacionamento, ajudar aos necessitados da comunidade, dar aula de música, enfim. E que a vida cristã é isso. Não haveria erro maior do que esse.
missão do discípulo de Jesus é fazer discípulos de Jesus. O quanto essas coisas têm a ver com fazer discípulo, que eu citei aqui? O quanto tem? Quer dizer que não são importantes? São legais, são boas de fazer. O culto fica mais profissional, né? Não fica uma pessoa tentando gritar aqui, um violão desafinado tocando, o negócio fica bonito, tem uma melhor estrutura para receber visitantes, os membros, essas coisas são boas, mas a essência seria fazer discípulos, e muitas vezes se perde o foco, a igreja se centraliza só nessas coisas e não faz discípulos. E agora eu já vou dar uma pitadinha da aplicação. Se você não quer nem ouvir mais sobre isso, nem venha domingo que vem, mas vou dar uma pitadinha da aplicação do domingo que vem. Quantos anos você tem? Eu não vou perguntar de cristão, tá? Quantos anos você tem de seguidor de Jesus? Discípulo de Jesus? Agora eu faço uma pergunta. Pega essa conta e responda quantos discípulos você já produziu. Quantas pessoas começaram a seguir a Jesus por causa da sua vida? Quantas pessoas continuam seguindo a Jesus porque você acompanha essas pessoas? Essa é a maior avaliação da sua vida como discípulo de Jesus. Porque se você diz, não, nunca fiz isso, pois você está falhando desde que começou e perdeu tempo já. Discípulos fazem discípulos, é para isso que eles estão aqui, é a missão deles aqui. Discípulos não estão aqui para construir igrejas, estão para fazer discípulos. A construção de prédios pode ser consequência disso, mas não é a essência. Gideão quer comentar alguma coisa dentro disso aí? Às vezes a gente se perde no que é de luz solar, né? Eu fico impressionado como os pais ficam preocupados que profissão que os filhos vão ter, sabe? Eu fico impressionado. Às vezes quando a gente se reúne com alguém que é amigo, mas que não convive muito perto da gente, pergunta para o Pedro o que é que o Pedro vai querer fazer, sabe? Não faz sentido para mim essas coisas, porque o pensamento primeiro de um pai, penso eu, deveria fazer o filho discípulo de Jesus Cristo. O que o filho vai fazer como profissão, como é que o filho vai ganhar dinheiro? Bom, isso é depois, e se vai ganhar pouco ou se vai ganhar muito dinheiro, se vai trabalhar pouco ou se vai trabalhar muito, bom, isso é depois. Ser discípulo de Jesus Cristo é inerente a ser cristão, né? Ficar preocupado se o filho vai ganhar dinheiro, não vai ganhar dinheiro, se o filho está tirando as melhores notas na escola, se não está tirando as melhores notas na escola. Obviamente que isso precisa ser resultado de seguir Jesus Cristo, mas a preocupação primeira tem que ser em ser discípulo de Jesus, né? Ser discípulo de Jesus. É a função de vida nossa do que nasce em Cristo, né? Ser um seguidor de Jesus. Vamos abrir em Atos. Nós vamos folheá-lo um pouquinho agora. Atos capítulo 2. Versículo 37. Nós não vamos nos ater a tantos detalhes de alguns versículos, tá? Por causa do tempo. Mas queremos ressaltar algumas coisas que acontecem nessas passagens. Atos 2, versículos 37 até 41. Tem algum irmão ou irmã que gostaria de fazer a leitura desse texto? Se coloque de pé, o Alan chega com o microfone e nós faremos a leitura. Quem quiser, só ficar de pé que ele chega aí para você. Por favor. Rapidinho, vamos lá. Alguém? Wilson, lá. Vai lá, Alan. Atos 2, 37 a 41. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhe o coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos de cada um de vós,
cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa para vossos filhos, e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quanto o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho, exortava-os, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados. Havia um acréscimo naqueles dias de quase 3.000 pessoas. Muito bom. Obrigado, Wilson. Quase que não saiu exortava. O que está acontecendo aqui? Após o envio do Espírito Santo que Jesus havia prometido, depois da sua ascensão, é isso que a gente lê no capítulo 1 de Atos. Capítulo 2, o Espírito Santo é enviado no dia de Pentecostes, era uma data festiva para os judeus. Vinham judeus de todas as regiões do mundo, judeus que haviam crescido ali na Judéia, ali em Judá, em Jerusalém, mas também judeus que haviam sido crescidos em todo o mundo grego da época, e eles vêm até Jerusalém. Estima-se que nós tínhamos mais ou menos 2 milhões de pessoas, né, em Jerusalém naquela época. E nessa festa, aprove a Deus enviar o Espírito Santo. E o Espírito Santo é enviado aos discípulos de Cristo que estavam esperando isso, e esses discípulos passam a pregar o Evangelho nas línguas dessas diversas pessoas que representavam várias nações. Então, tinha ali pessoas, vamos trazer para os dias de hoje, né, pessoas que falavam mandarim, pessoas que falavam inglês britânico, pessoas que falavam a língua galesa, pessoas que falavam uma língua nativa de uma aldeia, e o Espírito Santo fez um milagre naquela ocasião, porque os pregadores falavam na sua própria língua, e isso é o falar em línguas em Atos 2. Eles falavam, vamos supor que eles falavam o aramaico, né? Era a língua comum dos discípulos, e essas pessoas não entendiam o aramaico. Então, o discípulo de Jesus falava em aramaico, pregava o evangelho em aramaico, e as pessoas nas suas línguas diferentes entendiam na sua língua. Então parecia uma loucura, né? Um monte de gente que fala língua diferente, ouvindo uma pregação de uma língua que eles não conhecem e compreendendo na sua própria língua. Esse era o dom de línguas em Atos 2, tá? Aqui é isso que está dizendo. Se você ler o capítulo, claramente isso é perceptível. Então, eles estão pregando, e o apóstolo Pedro, em dado momento, se levanta e explica o que está acontecendo e prega sobre a vida de Cristo, a morte de Cristo, a ressurreição de Cristo, prega o Evangelho. A resposta das pessoas, enquanto estão ouvindo a mensagem de Pedro, é o que o Wilson leu. Elas interrompem a pregação, e o coração aflito, compungido, a ideia de uma ferroada, uma picada de cobra no coração, eles foram fisgados pela mensagem, e eles dizem: estamos perdidos, nós matamos o Filho de Deus, o que nos resta fazer? O que será de nós? O que faremos? A resposta de Pedro no versículo 38 é: arrependei-vos, se arrependam dos seus pecados, e vocês serão batizados em nome de Jesus Cristo. Isso é para o perdão dos vossos pecados, vocês vão receber o Espírito Santo. E versículo 39 ele diz: essa promessa é para vocês, é para os seus filhos, para todos que estão longe, a quantos o Senhor quiser chamar. O que ele está fazendo? Ele está fazendo o que Jesus mandou em Mateus 28. Está fazendo discípulos, está pregando, e as pessoas estão sendo convocadas a responder à pregação do Evangelho, a serem discípulos de Jesus. E o que é interessante é que no versículo 40 ele continua a sua pregação. A gente não tem o conteúdo dela, mas tem uma síntese, um resumo. Qual que era o resumo no versículo 40? Qual que é? Quem teria a audácia de dizer? Qual que é a pregação? O resumo? Diz de novo, Ju. Espera aí, deixa eu ligar o microfone aí.
Está funcionando? Salvem-se desta geração corrompida. Salvem-se desta geração corrompida. Olha que interessante. Pessoas de todas as regiões do mundo. A pregação de Pedro é: se arrependa. Tá, a gente quer se arrepender. Legal. E depois disso? Se salvem da geração corrompida que vocês vivem. As pessoas que vivem no pecado no mundo onde vocês vivem, vocês têm que se preservar disso. Como é que eles iriam fazer isso? O versículo 41 diz: eles aceitam a palavra, são batizados e se ajuntam aos discípulos. Como é que se salva? Como é que alguém se salva da geração pervertida e corrupta que nós vivemos? Saindo dela e se ajuntando ao grupo de discípulos. O chamado de Jesus para uma pessoa que entendeu o que é segui-lo é esse: deixe de se associar com a geração corrompida que você se associava e passe a se associar com uma nova comunidade, o de seguidores de Jesus. Quer dizer que eu não vou mais trabalhar lá, não vou mais viver na casa? Não é nada disso que Jesus está dizendo. Vai ter que sair de casa, nada disso. Você vai passar a conviver com esse grupo agora. Vai ter suas responsabilidades lá, mas o seu tempo maior vai ser com essa comunidade. Tudo bem até aqui? Quantos discípulos nós temos aí? Quase 3.000, né? É uma igreja relativamente grande, né? Eu não sei como é que dá conta de cuidar de 3.000 pessoas, mas era o que tinha ali. E aí a gente tem a sequência do texto. Quem pode ler a sequência do texto para nós? Regina, por favor, Alain. 42 até 47, Regina. E perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. E em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, e distribuíam o produto entre todos. À medida que alguém tinha necessidade, diariamente perseveravam unânimes no templo. Partiam pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração. Louvavam a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Havia ali uma hierarquia muito simples ali. Não vou nem chamar de hierarquia porque não comunica bem, mas havia uma organização muito simples ali. Os apóstolos, os que Jesus Cristo tinha escolhido, eles ensinam, eles passam a repetir os ensinamentos de Jesus e a aplicar os ensinamentos de Jesus, que eram a interpretação que Jesus Cristo fazia da Torá, dos decretos de Deus, da lei escrita, da lei orgânica que deveria ter sido passada de geração em geração. Jesus Cristo vem, ensina um arrependimento, ensina uma nova vida que vai ser vivida plenamente no reino, mas que precisa ser vivida já o que for possível aqui. Jesus Cristo ascende para o Pai e os discípulos vão fazer o quê? Vão ensinar esses novos discípulos de Jesus Cristo. Vão ensinar, vão repetir o que Jesus Cristo disse, e eles se dedicavam a isso. Havia uma dedicação ali, pelo menos é a linguagem que Lucas vai dizer aqui. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, não é? Isso é um princípio muito interessante para a gente. Às vezes a gente não valoriza muito o ensino e não se aplica muito ao ensino, a não ser no último ano do ensino médio, porque vai ter o vestibular em seguida. Então a gente inevitavelmente vai se aplicar ao ensino, ou quando precisa apresentar o TCC para receber o grau, aí tem que se aplicar ao ensino. Mas o ensino deveria ser inerente à vida do cristão. Jesus Cristo nos deu um texto escrito, um documento científico, tem regras de linguagem, regras de ortografia gramatical. A gente deveria se dedicar ao ensino de Jesus Cristo, ler as Escrituras com atenção e com dedicação. Era isso que essa igreja de Jerusalém fazia, né? A gente está falando aqui da igreja de Jerusalém, a igreja mãe, a primeira igreja. Há outras igrejas que
quase que automaticamente começam a brotar, porque esses novos discípulos de Jesus aqui, esses 3.000 aqui que passam a ser seguidores de Jesus, eles voltam para os seus lugares, eles, né? Não sei onde é que eles foram batizados, né? Porque onde é que vai batizar 3.000 ali na hora ali? Não sei. Talvez como os presbiterianos fizeram, sei lá, fazem. Mas o fato é que eles são batizados e eles voltam para os seus lugares e eles passam a iniciarem como comunidades e a se dedicarem ao ensino. Essa é a primeira aplicação que temos aqui. Muito bom. Então, temos em Jerusalém a primeira igreja, para alguns é batista da história, ou para outros presbiteriana. Mas isso tanto faz, porque a essência aqui é que eles estão fazendo o que Jesus mandou. Então, o que nós vamos propor para vocês agora é 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 coisas. Coisa não é legal para chamar, mas vai ser coisa. Que essa igreja fazia quando se reunia. O que esses discípulos faziam quando eles estavam juntos? É isso que a gente quer saber, né? Como que eles fazem, o que eles fazem juntos? A primeira coisa é aprender. Eles se dedicam a aprender. É difícil falar isso num contexto em que o nosso ensino é muitas vezes precário, na rede pública, estadual. Num contexto em que muitas pessoas dificilmente sabem ler, isso quando sabem, às vezes, principalmente em locais mais rurais. Atibaia tem um pouquinho de tudo, né? Mas tem pessoas que não sabem ler, há pessoas que sabem ler, mas não conseguem compreender o que estão lendo. Então, é difícil, no nosso contexto, tentar ensinar isso para pessoas e mostrar para elas que é importante que elas aprendam. Mas o discípulo, ele tem que aprender, porque Deus deu um livro para ele. Tem gente que diz, eu não gosto de ler. Mas, filho, como é que você não gosta de ler? Tem um livro, Deus te deu um livro para você estudar. Ah, mas eu não sei ler. Mas você buscou descobrir como é que faz isso? Você procurou aula, você procurou ajuda? Como que você passa uma vida inteira sem tentar ler a voz de Deus escrita? Como você consegue passar a vida sem fazer isso? Tente, se esforce. Isso é se dedicar ao ensino. Como você passa a vida inteira sem ler a Bíblia inteira, sem ler livros, sem construir teologia, tirar suas próprias conclusões? Discípulos se dedicam a aprender. Segundo, discípulos se dedicavam a comungar. Comungar, que palavrão é esse? Comungar é a palavra usada no versículo 42 ainda. Eles perseveravam no ensino dos apóstolos e na comunhão. Comungar é um verbo derivado desse termo. O que é comungar? O que era a comunhão deles? É que no final dos cultos tinha bolacha, biscoito, água e sal e chazinho? E aí eles faziam aquela rodinha e ficavam falando do Corinthians e Palmeiras? É isso, Gideão? Falando nisso, o Corinthians ganhou, hein? Descobri que o Alisson é palmeirense também, né, Alisson? Meus pêsames. Não é isso aqui que está acontecendo. As pessoas dizem que comunhão é o churrasco, é o almoço. Eu fui lá na tua casa, teve uma comunhão gostosa. Não, foi gostoso, mas não é comunhão que você está tendo lá. Está tendo uma interação, uma confraternização. Comunhão é bem mais diferente do que isso aí. A palavra comungar significa desfrutar de algo e compartilhar uns com os outros daquilo que é comum entre essas pessoas. Por exemplo, o que é comum entre todos os discípulos de Cristo? Todos têm. Todos compartilham disso. O que é? Dá uma coisinha só, um item aí. Cristo, o Evangelho, a nossa fé, aquilo que a gente acredita da Escritura. Isso é comum entre todos. Comunhão é isso aí. Nós temos coisas em comum. Isso é comunhão. Não é tomar chazinho. Às vezes você toma chazinho com quem não tem comunhão com você.
Você gosta da pessoa, ela é seu parente, é um amigo do trabalho que veio visitar a igreja, mas ele não é crente no Senhor Jesus, você não está tendo comunhão com ele, você não comunga da mesma coisa que ele, pelo menos da mesma fé não. Então a igreja deveria se reunir para comungar, é desfrutar daquilo que temos em comum e compartilhar daquilo que nos é comum. Quando é que nós temos comunhão? Quando nós compartilhamos aquilo que nos é comum. Quando nós sentamos e falamos sobre a nossa fé. Falamos sobre Cristo. Sobre aquilo que nos une e que é diferente de todo mundo. As pessoas não entendem isso. Isso é comunhão. É aquilo que nos é comum. Certo? Terceiro, Gideão. Se quiser fazer uma réplica aí sobre Corinthians e Palmeiras, fica à vontade. Não precisa. Eles não se dedicavam somente ao ensino, não somente a ter comunhão com os outros, eles participavam das refeições. Finalzinho do 42, estavam cheios comunhão e ao partir do pão e as orações. Aqui, muito possivelmente, possa ser uma referência à ceia do Senhor, é possível, mas penso eu que é mais uma refeição comum, que eles estavam juntos e eles partilhavam das refeições e estavam juntos. E quando o crente se junta, o crente come, entre outras coisas, ou come bastante na maioria das vezes, e eles estavam juntos, eles partilhavam das refeições. Acho que é possível que seja uma referência à ceia, mas imagino que a ceia fosse algo mais específico, o peixe fosse algo mais distinto do que as refeições frequentes, habituais, diárias. Mas fato é que eles participavam das refeições, eles estavam juntos e oravam uns pelos outros, né? E oravam com os outros. É mais ou menos o que nós fazíamos aqui de domingo. Eles com mais frequência, era algo mais rotineiro, essa comunhão, não só das refeições, mas também um compartilhar das preocupações e das aflições e das alegrias. Então eu estou junto e estou tendo minhas refeições com o Alisson, e eu vou reclamar, vou compartilhar com o Alisson meus problemas, ele vai orar por mim e por mim. É isso que eles faziam, entre outras coisas. Então, o Gideão citou dois. Primeira coisa, primeira prática, vamos mudar de coisa para prática. Tá? A primeira prática desses discípulos quando se reuniam era aprender. Segunda era comungar. Terceiro, a gente usou uma expressão que está no próprio texto, era cear. Cear, se era a refeição, que é mais provável que se fosse aquela refeição, o almoço, jantar e tal. Mas também a gente sabe que a igreja se reunia para partir o pão, uma referência à última ceia de Jesus, e orar em quarto lugar. Certo? As 4 práticas: aprender, comungar, cear e orar. Tem uma quinta prática, que é descrita nos versículos 44 a 45, que é bem interessante. É repartir. Repartir. A quinta prática. Versículos 44 e 45 dizem que todos os que criam estavam unidos, tinham tudo em comum. O que era esse tudo em comum? Eles vendiam as suas propriedades e bens e os repartiam com todos, segundo a necessidade de cada um. Eu sei que essa palavra é muito desgastada nos nossos dias, principalmente nessa época de polarização política, ideológica, mas o que nós temos aqui é talvez o mais próximo de um comunismo entre os discípulos, compreendido biblicamente, tá? Explicado por esses versículos aqui. Tudo em comum. O que é meu é seu também. E como que eu demonstro isso? Eu pego o que eu tenho, eu não te dou, porque o que você precisa é de pão. Mas eu tenho uma casa, você não vai comer a minha casa. É impossível. Então eu vendo a minha casa, e aí eu tenho dinheiro para comprar pão para você agora. E aí eu te dou o pão. Eu reparto o que eu tenho com você. Eu usei um exemplo de refeição apenas. Mas era isso que eles faziam. Não havia necessitados entre os discípulos.
Lembre-se de que naquela época era muito comum a miséria, a pobreza, principalmente para viúvas, órfãos, aleijados, pessoas inválidas. Eles não tinham apoio do governo. Eles eram tratados como a escória da humanidade. E a igreja era diferente. Os discípulos tratavam todos como iguais. E aqueles que tinham mais, dividiam o que tinham, para que não houvesse necessitados entre eles. Imagine que comunidade fantástica, né? Não tinha um irmão que precisava do auxílio emergencial. Não tinha um irmão que precisava do Bolsa Família. Porque os irmãos sustentavam uns aos outros. Não havia necessitados na igreja. Isso é fantástico. Imagina o impacto que isso causava na comunidade de fora, né? As pessoas todas no mundo são assim, já era nessa época e até hoje continuam, cada uma lutando pelo seu próprio, as suas próprias conquistas, a sua própria casa. Se for entre mim e você, eu passo por cima de você, porque eu tenho que cuidar dos meus filhos, eu tenho que cuidar da minha esposa, eu tenho que cuidar das minhas coisas, e se eu puder eu te ajudo, mas primeiro eu, foco, força e fé, e vamos para frente, e você que se vire. E do nada surge uma comunidade em que não é assim. A pessoa continua tendo o negócio dela lá, mas ela começa a pegar e repartir o que ela tem. Você fala, mas como é possível? Você é louco? O que deu na sua cabeça? Você passou a vida construindo esse império e do nada você começa a vender essas coisas para repartir com pessoas. O que você está fazendo? Sou um discípulo. Aqui não é o céu. O meu mestre não tinha onde reclinar a cabeça, não tinha onde dormir, e eu imito ele. A provisão vem, mas eu não posso conviver com um discípulo do meu lado que está passando fome, necessidade, e eu fechar os meus olhos. Que comunidade era essa? É por isso que a gente vai ver o resultado disso aqui, mas é por isso que as pessoas olhavam e falavam, eu nunca vi isso. E por isso essa comunidade tinha a simpatia de todos, porque era uma coisa única, diferente, amorosa. Não há amor assim, igual, no mundo. Quer comentar aí? Eu sei que você gosta muito desse tema. Eu gosto sim. Semana passada eu não fui simpático com os nossos irmãos crentes que são ricos. E aí a Juliana complicou comigo, ela falou que... Ela não disse que eu não deveria ter falado, mas ela falou que eu não expliquei. Então deixa eu aproveitar o texto e tentar explicar. Eles tinham propriedades, isso é fato, eles tinham propriedades. Depois, Atos 5, Ananias e Safira continuam tendo propriedades. Eles venderam um terreno, então a propriedade como é que eu vou dizer? É reconhecida no Novo Testamento o direito à propriedade. No comunismo não existe isso, um direito à propriedade. Então você tem um sítio, o Estado vem e toma o seu sítio. Fala, não, você não precisa de tudo isso daqui, você vai ficar só com a casa e um quintal aí, esse sítio nós vamos tomar para você. Ou o que você vai produzir nesse sítio aí nós vamos pegar quando der a safra. Então isso é o comunismo propriamente, né? Isso não tem nada a ver com Jesus Cristo, isso é Roma, é César que fazia isso. Então o que eles faziam eram espontaneamente, voluntariamente compartilhar o que tinha, os seus bens, suas posses com os que necessitavam. Voluntariamente, espontânea, porque é natural. É natural. Se o meu irmão tem uma necessidade, então como é que eu vou administrar o meu orçamento se o meu irmão tem uma necessidade? Não, a administração do meu orçamento caiu, porque o meu irmão tem uma necessidade. Primeiro eu vou tentar suprir a necessidade do meu irmão. Depois eu vou ver o que eu faço com a administração do meu orçamento. Mas, como essa igreja ficou lá em Jerusalém, a gente usa outros termos. A gente tem que administrar, a gente tem que ter planejamento, a gente tem que ter responsabilidades, e a gente tem que cuidar da família, dos de casa. Tudo isso é verdade, a gente sabe que tudo isso é verdade.
Mas continua sendo verdade que os nossos irmãos têm necessidades, e que se os nossos irmãos têm necessidades, a gente deveria socorrer, sem titubear, sem titubear. E aí eu acho interessante quando nossos irmãos começam a acumular riqueza, e acumular riqueza. Bom, como é que pode ser se tanto crente e não crente continua tendo necessidade? Como é que eu sou cristão e eu vou acumular riqueza? Não tem cabimento. Pelo menos no meu modo de ver, não tem cabimento. Então, é natural e é legítimo que um crente administre muitas riquezas? Sim. Administrar riquezas é uma coisa. Acumular riqueza é outra coisa. É outra coisa. Então, o crente, ele pode administrar muita riqueza. Ele pode ter uma empresa com 500 funcionários e a empresa pode começar a dar muito lucro. A questão é o que ele vai fazer com esse lucro. Ele vai começar a guardar e comprar uma casa, uma fazenda, depois uma casa na praia e depois um iate, porque na terra já não interessa mais. Aí faz como o Cristiano Ronaldo comprou um iate de 30 milhões. A gente tem representante do Peniquim, Neymar também tem um iate de 18 pés. Porque na terra já não tem lugar mais, já tem o caso em tudo quanto é lugar. Aí o crente vai entrar nessa rotina, nessa distração de poder, de regalias. Não dá, né? Pelo menos na forma como eu leio as Escrituras, na forma como eu leio os Evangelhos, o Evangelho para mim não tem cabimento. Então o crente começou a adquirir posses e ter dinheiro, o que ele deveria fazer? Compartilhar, distribuir, abrir frentes de trabalho, empregar pessoas, passar esse dinheiro para frente, distribuir riqueza, multiplicar entre os que precisam, né? Não dá para acumular dinheiro, acumular riqueza enquanto os irmãos passam necessidade. Começou a guardar dinheiro, o dinheiro acha o caminho do coração e aí vira mamão, né? Então quando eu falo que não faz sentido para mim um crente rico, é a leitura mais óbvia e mais simples que eu faço no Novo Testamento. Os ricos no Novo Testamento só tomaram pau. Jesus Cristo só bateu. Aonde que o reino se manifesta no Novo Testamento? Aonde as expressões? No meio dos ricos, dos poderosos? Aonde que o reino é manifestado no Novo Testamento? Entre o pessoal pobre, entre o pessoal necessitado. Então não dá para a gente ficar pensando em acumular riqueza. Não dá. Como é que meu filho vai fazer para ganhar o máximo de dinheiro possível? Não tem cabimento. A não ser que ele vá tentar ganhar dinheiro para compartilhar, para dar. Aí tudo bem, é legítimo, é cristão. É compartilhar conforme a necessidade do outro. Aqui tem um outro princípio também muito interessante, né? O meu irmão precisa de 1000, mas eu só tenho 100. Então eu só vou dar 100 para ele. Eu administrei meu orçamento, só restou 100. Bom, mas meu irmão continua precisando de 1000. Então o que deveria ser natural? Uma mobilização. O meu irmão tem uma necessidade, vamos tentar suprir a necessidade do meu irmão. Se a necessidade do meu irmão é de 1000, vamos tentar os 1000. Os 1000. Não, mas eu só tenho 100, eu vou dar 100, o outro que faça parte dele, e afinal eu fiz o meu. Não consigo entender esse individualismo. Não faz sentido, não é igreja. Não é? Compartilhar com os que necessitam e compartilhar conforme a necessidade do que necessita, né? Mas isso é a igreja de Jerusalém. Depois da igreja de Jerusalém, isso é história, né? Essa é a realidade. Teria muito mais a gente poderia falar sobre esse tópico, mas a gente precisa avançar. É interessante como... Eu só quero comentar algo e a gente avança. É interessante como essa estruturação da igreja, nos moldes que nós temos hoje aqui no Ocidente, ela gera uma demanda financeira que a igreja necessariamente não precisaria ter. Por exemplo, se nós temos prédio, nós temos de pagar IPTU.
Nós temos de pagar o asfalto da rua, se não é asfaltado ainda e vai vir o asfalto. Nós temos de pagar a energia elétrica, nós temos de pagar a água, nós temos de pagar talvez alguém que vai fazer a faxina no prédio, nós temos de pagar a internet, nós temos de pagar o telefone, nós temos de pagar tantas coisas. A pergunta é, nós teríamos de pagar essas coisas? Isso contribui para a missão que Jesus nos deu nessa terra, e muitas vezes a gente compromete uma grande parte daquilo que entra de oferta, de generosidade da igreja. E quando a gente vê o orçamento da igreja simplesmente para sustentar essa estrutura, e pouco se investe naquilo que o Novo Testamento manda que a igreja invista, que é em ministros, em formação de ministros, em suporte de missionários e evangelistas que vão alcançar o mundo. Então, a nossa tentativa, a gente está tentando provocar vocês nessas aulas, incomodar, como diz o autor de Eclesiastes. As palavras dos sábios são como o aguilhão. O aguilhão é aquele ferro pontudo que se usa para cutucar o gado, para que o gado não fique parado ali, para que ele se mova, para que ele entenda que ele precisa andar. É a palavra bíblica, tá? Não sou eu que estou chamando vocês de gado, é Salomão que chamou. Bom, Salomão diz, as minhas palavras são como aguilhões, para provocar vocês. E o nosso papel nessas aulas está sendo, é uma tentativa de fazer isso. Irmãos, acordem, irmãos. Se sintam incomodados, sentados nessa cadeira. Se sintam incomodados da maneira com que vocês permitiram que a igreja chegou ao ponto que chegou. Olhem quão distante nós estamos disso aqui. Comecem a se mover, comecem a olhar para fora, comecem a olhar para si mesmos e questionar o que precisa ser questionado. Vocês estão seguindo Jesus do jeito que estão, não se acomodem do jeito que estão. Tem muito a se fazer e nós estamos perdendo tempo com distrações muitas vezes. Aguilhões. Entendam essas aulas como aguilhões, cutucadas. Queremos andar juntos com vocês. Nós estamos sentindo essas cutucadas há um tempo. E a gente não vai sentir dor sozinho, então a gente veio jogar para vocês também. Vamos ir em direção ao nosso final. Versículo 47. Então, os 6 passos, os 6 práticas, na verdade, da igreja. Aprender, comungar, cear, orar, repartir e, por fim, louvar. É isso que a gente vê no versículo 47, louvando a Deus. Louvar significa exaltar com palavras, elogiar alguém por meio de músicas. Eles elogiavam a Deus com suas cantigas. E perceba o versículo 47 que diz, diante de tudo isso, esses discípulos adquiriam respeito dos de fora. Eles contavam com a simpatia, com o favor de todo o povo. E Deus acrescentava mais discípulos ao grupo. Tem gente que às vezes questiona, o que a gente está fazendo alguma coisa errada, a igreja não está crescendo, a gente não alcança mais pessoas para Cristo, precisamos fazer mais apelos, precisamos fazer mais evangelismos em praça, precisamos fazer mais ações que impactem a nossa comunidade. O que o texto diz? Essa igreja se preocupava em fazer essas ações especiais? Se preocupava? Sim ou não? Ela era igreja. Ela vivia a vida dos discípulos e isso naturalmente atraía pessoas. Deus acrescentava. Se nós queremos que a igreja alcance mais pessoas, nós deveríamos, ao invés de tentar ficar batendo de porta em porta, até porque agora ninguém vai te receber por causa da pandemia, nós deveríamos nos focar em viver isso aqui. Porque isso vai gerar atração lá fora. E Deus acrescenta. Pare para pensar, se nós... E aqui é uma autocrítica, tá? Se nós estamos tão acomodados com a vida do jeito que está, o que um novo convertido vai fazer nessa igreja? Vai só ocupar mais uma cadeira aqui? Que atração isso tem para ele? O que a gente vai ensinar para ele sobre o que é seguir Jesus? Às vezes Deus não manda mesmo, não. Pessoas novas. Para que não entrem no vício religioso daquela igreja. Mas a hora que a igreja começa a viver o que ela deveria viver, aí as coisas mudam. Deus acrescenta. É natural. Gideon, numa tacada só,
Mata esses 4, 5, 6 aí, para a gente encerrar, por favor. Não, acima. Por causa de sua fidelidade no seguir Jesus, muitos desses discípulos foram perseguidos e dispersos pelas diversas regiões do mundo com o apedrejamento de Estevão. Finalzinho do capítulo 7, Estevão era um seguidor de Jesus e participava de todas essas atividades que citamos aqui. Estevão é apedrejado, Paulo está junto, consentindo no apedrejamento de Estevão, e comecinho do capítulo 8, a igreja é dispersa por conta dessa perseguição que é desencadeada com o apedrejamento de Estevão. Essas pessoas esses seguidores de Jesus que se espalham pelas todas as regiões da Palestina, não os discípulos, os que foram sendo conquistados para Cristo. Os discípulos estranhamente continuam em Jerusalém, talvez eles estivessem ainda apegados ao templo. Levou um tempo para eles se libertarem desse pensamento de templo judaizante, e esses discípulos vão fazer outros discípulos em toda a Palestina e formar igrejas, comunidades de pessoas que seguem a Jesus coletivamente, a iniciar, fundar e estruturar igrejas. É isso. E com o passar do tempo, essas igrejas que foram sendo estabelecidas ao redor do mundo começaram a financiar o envio de alguns missionários, ou melhor, usando os termos de Atos, alguns discípulos para outras localidades. Então, uma igreja local, em uma região, ela unia esforços para investir em um discípulo para que ele fosse para outras regiões e desbravasse aquelas regiões e pregasse o evangelho naquelas regiões. Aí nós temos aquilo que acontece muito com o apóstolo Paulo no livro de Atos, né? Ele vai junto com Barnabé, Silas, Lucas acompanha ele em algumas viagens. Daí é que surgiu esse conceito de missionário enviado pela igreja, né? E em muitas igrejas o fazer discípulos das nações se resumiu só nisso. 10% do que entra na igreja a gente manda para o missionário que está lá no campo missionário. Fizemos nosso papel nessa semana, nesse mês. O meu papel de fazer discípulos foi terceirizado. Eu mando uma parte do sustento de um missionário lá no campo e fiz o meu papel. Outra grande mentira. Isso pode tranquilizar nossa consciência, mas não cumpre nossa missão. Não cumpre nossa missão. Deveríamos ajudar? Deveríamos. Mas não achar que isso é o suficiente. Conclusões. Vamos, bate-bola, Gideão? Fala um, você fala outro e a gente encerra. Um discípulo de Jesus é alguém que o segue, que o imita em todos os aspectos possíveis. Ser seguidor de Jesus é imitar o que Jesus fez e seguir o que Jesus ensinou. Tema do próximo sermão, não desse domingo, domingo que vem, é o que eu vou dizer agora. Seguir ou imitar a Jesus, que é o que Gideão acabou de dizer, também significa fazer outros discípulos. Porque Jesus fez discípulos e mandou que seus discípulos fizessem discípulos. Então, se eu sigo Jesus, eu vou fazer o que Ele manda. E o que Ele manda, em parte, também é fazer outro discípulo de Cristo e ajudar esse discípulo a seguir Jesus. Esse novo discípulo, ele vai automaticamente se juntar com outro e vai formar um corpo, uma comunidade local. Ele vai pertencer a uma igreja. É isso aí, uma igreja, um grupo separado dessa geração perversa, separado no modo de viver. Essa igreja é marcada por reuniões regulares, onde há aprendizado, a comunhão, ceia, oração, repartição, né? E louvor. Foram os 6 itens que nós vimos. Ter o respeito do povo, mas também não significa ter a simpatia do povo. É natural que um modo de vida assim desperte oposição num mundo caído, num mundo em trevas. Então, ser um seguidor de Jesus, pertencer a uma igreja local, é sinônimo de também sofrer algum tipo de hostilidade do mundo afora, inevitavelmente, de uma forma ou de outra, direto ou indiretamente, velada ou não. E juntos
esses discípulos devem contribuir para que mais discípulos de Jesus sejam gerados em toda a terra. Essa deveria ser a missão desses discípulos que se reúnem: fazer mais discípulos. Amém? Alguém quer fazer alguma pergunta? Nós falamos muita coisa. Quero reduzir apenas a perguntas, não comentários. Se você quiser falar mais sobre isso, ouvir mais, nós temos a liberdade e teremos essa abertura de poder conversar com você, sentar e falar: meu irmão, minha irmã, nós chegamos a essa conclusão por causa disso. Nós queremos caminhar juntos, né? Alguma pergunta? Vamos tentar digerir isso. Se preparem para a noite. Hoje nós falaremos sobre o que Jesus quer que a gente faça nessa pandemia. Tá bom? Nós começamos a série Jesus em Nossos Dias. E se Jesus estivesse aqui hoje? O que ele faria? Estaria no Twitter? Receberia o auxílio emergencial? Ficaria dentro de casa? Fique em casa, hashtag fique em casa. O que Jesus faria? Mas ele não está aqui. Mas quem está aqui? Os discípulos. Se eles imitam Jesus, eles vão fazer o que Jesus faria. Nós vamos olhar para os evangelhos ao longo de 4 domingos e ver o que Jesus faria nessa pandemia e o que ele espera que nós façamos. Tá bom?